Ele tem poder sobre as doenças. Este será o título da nossa sexta lição do segundo trimestre do ano de 2023 da classe Juvenis. A paz do Senhor, querido aluno e professor... 1, 2, 3. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, aqui na congregação em que sirvo ao Senhor, na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para que nós possamos continuar meditando juntos nesta revista em que estamos falando a respeito de Jesus e também do nosso papel no reino dele. E hoje nós iremos falar sobre o poder que Jesus tem sobre as enfermidades. Mas também iremos responder alguns questionamentos que surgem bastante no nosso meio, principalmente nesta fase de adolescência, de juvenis, quando eles estão construindo a identidade deles, não só pessoal, mas também começando a entender quem eles são, quem é o Deus que eles servem. E neste momento surge aquela pergunta famosa: Deus criou o sofrimento? Se Deus é tão bom, por que algumas pessoas sofrem, sentem dores? Por que existem as doenças? Deus criou as doenças? Essas são algumas das perguntas, então, que esta lição se propõe a responder. A nossa aula está programada para o próximo domingo, dia 7 de maio, e nós teremos como versículo-chave o texto que se encontra em Mateus, capítulo 4, e versículo 23, que nos diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 30. Vamos ler juntos? Dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: Crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhes eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Então, nessa leitura fica bastante evidente que a cura divina era uma das partes integrantes do ministério de Jesus. Era algo que ele deixava bastante evidente em seu ministério terreno. Quando ele esteve aqui conosco, ele curava as pessoas. Afinal, se ele veio para salvá-las, curá-las também fazia parte dessa salvação. Os nossos objetivos dessa aula são os seguintes. Primeiro, explicar a origem das enfermidades. Segundo, saber que temos um Deus que cuida da nossa saúde. E terceiro, pontuar que Jesus tem poder para salvar e restaurar a saúde das pessoas. Primeiro tópico, a origem das enfermidades. Primeiro subtópico, como surgiram as enfermidades. Antes de criar o homem, Deus preparou um lugar perfeito para que fosse sua habitação. O Senhor não somente criou um lugar perfeito, mas criou também um ser perfeito, saudável, e colocou nele a sua imagem e semelhança. Então surge a pergunta: então o que deu errado? E essa pergunta, ela não precisa ser apenas retórica, você, professor, pode fazê-la aos seus juvenis. É um momento de introduzir a aula, é um momento de convidá-los, de gerar neles uma expectativa para o que nós teremos pela frente nesta aula. Então você pode perguntar a eles: o que foi que deu errado? O Senhor criou um mundo perfeito, criou o ser perfeito para colocar nele. O que aconteceu? Por que é que chegou para nós, né, neste ponto, nesta situação? E a própria lição já vai nos responder. Então, o pecado entrou no mundo. As doenças físicas e emocionais são consequências diretas da queda, do pecado que o primeiro casal escolheu cometer. O Criador nos deu o livre-arbítrio, nós temos o direito de fazer escolhas, mas nós precisamos ter muito cuidado, pois toda escolha ela traz consequências.
seja na vida espiritual, seja na vida física. O primeiro casal quebrou um princípio divino e quando princípios são quebrados, nós adoecemos no corpo e também na alma. No caso de Adão e Eva, nós podemos ver que o mundo, até então perfeito, acabou por ruir completamente. Com o pecado vieram a morte, o sofrimento, as moléstias. Não fomos criados para morrer e nem para sofrer, mas para viver eternamente e ter uma vida abundante. Ao criar o primeiro casal, Deus também concedeu a eles uma missão: governar a terra, cultivar o solo e guardar o jardim do Senhor. Fica evidente, então, que para que eles pudessem cumprir essa missão, eles precisavam de saúde física, espiritual e emocional. Mas nós vamos entender que aqui, neste primeiro ponto, primeiro subtópico, nós conseguimos entender de onde vieram as doenças e como era o mundo que o Senhor tinha criado. Porque o Senhor não criou um mundo com doenças, Ele não criou um mundo com pecado, com moléstias, com dores, com sofrimento. O Senhor criou um mundo perfeito. Mas o pecado entrou através da escolha de Adão e Eva e a partir daquele momento o mundo começou a ruir. E agora nós iremos para o segundo subtópico entender o que aconteceu depois da queda. Então veja só, o mundo depois da queda jamais seria o mesmo. Isso é um fato. Segundo o teólogo Vernon Purge, ou Vernon Purge, não sei, na obra Teologia Sistemática do Stanley Horton, ao entrar em cena o pecado, a humanidade começou a sofrer. Portanto, antes do pecado, a humanidade não sofria. Ao lermos as escrituras sagradas, fica bem claro que as enfermidades físicas e mentais são resultado do pecado, das escolhas erradas do primeiro casal. Já lá no Éden, fica além dessa demonstração de escolha errada que Adão e Eva tiveram, nós temos ali já a primeira promessa. Gênesis 3,15 nos traz algo que os teólogos gostam de chamar de proto-evangelho, porque Deus é tão bom, Ele é tão misericordioso, que já lá no Éden, Ele havia prometido e providenciado um Redentor, que levaria sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Portanto, lá no Éden, através do primeiro casal, nós temos Deus apresentando qual era o seu plano perfeito, o que era esse ser tão lindo que Ele tinha criado, a coroa de sua criação, qual era o seu plano para aqueles seres, qual era o seu plano para aquele mundo que Ele tinha criado. Porém, como o ser humano veio dotado de livre-arbítrio, eles acabaram escolhendo o pecado. E a partir de então, toda a humanidade foi condenada ao pecado. Aqui nós começamos a entender que de onde vêm as doenças, as enfermidades, o sofrimento, não vem de Deus. São consequências diretas do pecado. Vamos para o nosso segundo tópico, um Deus que cuida da nossa saúde. Primeiro subtópico, o Deus que sara. Em Êxodo 15, 26, Deus se revela ao seu povo como o Eu Sou que te sara. Havia uma promessa para o povo do Senhor. Se ele andasse conforme os preceitos do Todo-Poderoso, jamais seria cometido das enfermidades ou pragas que foram lançadas entre os egípcios. Tal fato nos mostra a bondade do Pai e o quanto ele deseja que o seu povo seja saudável. Entretanto, não podemos nos esquecer de que o cuidado com a saúde física e mental sempre foi e sempre será uma responsabilidade do ser humano, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, é nossa responsabilidade cuidar muito bem dele. Deus quer que tenhamos saúde, mas cabe a nós tomar as decisões certas, fazendo escolhas sábias que não prejudiquem a nossa saúde física ou emocional. A palavra de Deus nos garante que um dia nós teremos um corpo glorificado, não mais sujeito aos males deste mundo e às doenças. Porém, enquanto esse dia não chega, nós devemos fazer a nossa parte. Esse subtópico, ele é claríssimo, bastante explicativo só no que nós acabamos de ler. Nós servimos a um Deus que nos sara, porém nós temos as nossas próprias responsabilidades. É claro que Deus nos sara, é claro que Deus tem poder para curar as nossas enfermidades, mas todas as nossas escolhas, elas geram consequências. Então, por exemplo, se eu escolho ter uma alimentação horrível, baseada em alimentos com poucos nutrientes, mas com muito valor calórico, se eu escolho não fazer nenhum tipo de exercício físico, comer quantos doces eu quiser, me empanturrar em comidas que eu sei que me gerarão mal-estar, que me trarão
peso extra, que me farão acabar, né, brigando com a balança e que me trarão ali algumas consequências para o sangue, para a saúde, como que fala? Muito açúcar, muito sal, enfim. Se eu sei que tudo isso me faz mal e mesmo assim eu escolho comer sanduíche no café da manhã, o Deus que cura, o Deus que sara, continua existindo, mas a minha escolha não é apelar para o Deus que cura e para o Deus que sara, é apelar para uma alimentação ruim. Então, algumas das nossas doenças, algumas das nossas moléstias, né, das nossas dores, das causas dos nossos sofrimentos, são culpa nossa, são consequência das nossas escolhas. Quando a gente escolhe uma vida que não leva em conta o que é saudável, o que é bom, nós estamos praticamente assinando um atestado de eu quero sofrer, eu quero sentir dor, eu quero sentir peso, e tudo que vem em consequência daquilo que eu escolho fazer contra o meu próprio corpo, eu não posso colocar na conta do Senhor e dizer, poxa Deus, o Senhor nem para me curar. Mas assim, consegue entender? É importante nós ensinarmos aos nossos juvenis que Deus continua sendo o mesmo Deus que criou Adão e Eva lá no jardim, o primeiro homem e a primeira mulher, ele continua sendo o mesmo hoje. Ele não muda, nós mudamos. Se lá o ser humano escolheu pecar, né, optou por se afastar de Deus, escolhendo o pecado, hoje muitos de nós continuamos escolhendo pecar. Porque nós sabemos que glutonaria, por exemplo, é pecado. Nós temos um provérbio, eu vou deixar o versículo que ele está, é um verso, né, está em Provérbios, eu não me lembro agora, mas que chega a dizer que se você não consegue controlar a sua ingestão de alimentos, né, a boca, coloca um garfo atravessado na garganta, que é para não comer além da conta. Então a Bíblia ela nos traz vários exemplos do Senhor querendo que o seu povo se cuide. Nós vamos falar daqui a pouco que o Senhor passou uma dieta para o povo de Israel, porque o Senhor queria que eles ficassem bem, que eles fossem saudáveis. Só que o Senhor deseja que a gente fique saudável, mas não é Ele que vem aqui e prepara o nosso prato de comida. Somos nós. Não é o Senhor que vai lá e escolhe o seu menu quando a gente senta para comer no restaurante. Somos nós que fazemos essas escolhas. O Senhor não faz a nossa compra, a gente faz. Então é importante nós entendermos, Deus cura, sim, mas algumas doenças elas são culpa nossa. São consequências das nossas escolhas, dos nossos atos indevidos. É bom que fique bem claro o que o Senhor... É claro que o Senhor pode curar e Ele continua curando. Mas o que é para o Senhor curar? Quando eu penso, por exemplo, em uma pessoa obesa que está sofrendo ali com as consequências da sua obesidade, Deus não fez uma pessoa obesa. Aquela pessoa ingeriu uma quantidade tão excessiva de alimentos, era uma coisa que ela não precisava, a ponto de que o corpo dela não tinha como queimar e a gordura foi aumentando. Então veja que algumas das situações que nos provocam dor, nós mesmos aqui fomos atrás delas. E o nosso Deus fez seres humanos, criou pessoas racionais, capazes de entender, eu posso comer até aqui, a partir daqui é gula. Que fique bem claro esse ponto para que a gente possa entender o que está na nossa conta para fazer e o que entra na conta do Senhor. Vamos então para o nosso segundo subtópico, uma dieta para uma vida saudável. Ao ler o livro de Levítico, vemos que o Senhor deu aos israelitas uma lista dietética, tá lá em Levíticos capítulo 11. Eu não vou conseguir ler agora com os irmãos, mas anota aí para você ler e passar para os seus juvenis neste domingo. Qual era o propósito dessa lista? Privar as pessoas de alguns alimentos. O que o Senhor queria, né, com essa lista, passando essa dieta para o povo de Israel? Bom, a preocupação de Deus era com a saúde do seu povo. Ele preocupava-se com o bem-estar daquele povo e ele continua hoje se preocupando com o nosso bem-estar físico e mental. O Senhor deseja que a gente esteja bem. Jesus nasceu lá na Palestina, no tempo em que o Império Romano dominava Israel. Havia tensão política e instabilidade social, tornando a vida das pessoas bem difícil. Mas em meio às muitas crises, Jesus veio ao mundo restaurando a esperança de um mundo melhor, mais saudável em todos os aspectos. O Mestre viveu e exerceu o seu ministério e cumpriu a sua missão sacerdotal em uma sociedade em que havia muitos pobres, muitos escravos e muitos enfermos. Por isso é comum nós vermos nos evangelhos que onde Jesus estava sempre havia grandes multidões apertando-o desesperada por uma cura. Então, pessoas enfermas pedindo uma cura, necessitando de uma solução para aquela situação, não são privilégios dos nossos dias. Não é só hoje que existem muitas pessoas doentes. Na época de Jesus já existiam
muitas pessoas que careciam de salvação. Não só salvação para a alma, não só salvação no quesito espiritual, mas também salvação de suas dores, uma libertação do sofrimento físico da vida delas. E Jesus atendeu muitas dessas pessoas, dando a elas salvação, trazendo o alívio que o corpo, o físico delas precisava. Terceiro tópico, Jesus salva e restaura a saúde. Opa, terceiro tópico, será que eu falei errado? Enfim. Agora, ponto 3.1 é o primeiro subtópico do ponto 3. Jesus cura uma mulher. Nós encontramos lá em Mateus, capítulo 9, versículos 18 ao 30, o relato da cura de uma mulher que sofria com uma hemorragia. Havia 12 anos. Jesus estava cercado por uma multidão e se dirigia para a casa de Jairo, pois a filha dele estava gravemente enferma e precisava de uma cura. No caminho, Jesus é tocado por uma mulher cuja fé era extraordinária. O relato bíblico mostra não somente a cura da enfermidade física da mulher, que tinha um fluxo de sangue, mas também a salvação de sua alma, pois segundo o comentário bíblico pentecostal, o Novo Testamento, o fato de Jesus dizer à mulher que ela tivesse ânimo, porque a fé dela a curou, né? O verbo aqui é sozo. Em outras passagens, este mesmo verbo significa salvar. Então Jesus não se preocupava apenas com o físico daquela mulher. O Senhor também se preocupava com a vida espiritual dela. O Senhor queria que ela estivesse bem fisicamente, mas também bem espiritualmente, também bem emocionalmente, porque Jesus veio para fazer uma obra completa. E é o mesmo que Ele deseja fazer nas nossas vidas. O Senhor não deseja que nós sejamos filhos dEle, tementes a Ele, conhecedores da palavra, muito íntimos, muito próximos na oração, que pessoas que servem na igreja, mas que possuem uma saúde física bastante debilitada. O Senhor quer que nós sejamos integralmente curados no físico, na alma e no espírito. Amém? Você recebe essa palavra? Aqui no início da lição, eu até esqueci de mencionar, mas a lição nos pede para que nós, professores, façamos um check-up de como nós estamos. Como está o nosso físico? Como está o nosso emocional? E como está o nosso espiritual? Se nós estivermos com um destes pontos desequilibrados, nós não conseguiremos manter os outros pontos. Então, alguém que serve muito bem na igreja, caso a sua saúde seja afetada, seja por suas escolhas ou por uma hereditariedade, uma doença que acaba aparecendo, essa pessoa vai acabar sendo prejudicada, porque não dá para a gente estar espiritualmente bem e conseguir fazer as coisas 100% se o nosso físico, o nosso emocional não estiver bem. Até porque é difícil manter o espiritual bem quando o emocional não está, quando o físico não está. Nós precisamos, por sermos seres tricotômicos, nós precisamos caminhar com estes três, o corpo, a alma e o espírito, bem. Então, professor, para um pouquinho aí. Antes de você lecionar para os seus juvenis, para os seus adolescentes, falando a respeito de cura, falando a respeito de bem-estar, de saúde física, espiritual e emocional, para um pouquinho, olha para você, como você está? Como está o seu físico? Como está o seu emocional? Como está o seu espiritual? Você pode lecionar essa aula, utilizando ela, como uma edificação para você também? Será que você consegue ligar um alerta em algum aspecto da sua saúde? Seja a parte física, ou da parte emocional, ou mesmo da parte espiritual? O que é que nós precisamos melhorar? Faz uma listinha, coloca lá. Preciso caminhar, preciso diminuir o consumo de doce, preciso aumentar o consumo de água. O que você pode fazer para melhorar o seu físico? Mas sabe qual é a minha dica para você? Não faz uma lista assim, aquela coisa enorme. Vou perder 30 quilos em 2 meses. Não. Começa mudando alguns hábitos. Sabe aquela coisa de toma um copinho de água só por dia? Começa tomando 3. Fala, essa semana eu vou aprender a tomar água. Vou tomar 3 copos de água. Faz aquilo aquela semana. Sabe, essa semana eu vou tirar um tempo para mim, vou ficar em silêncio no meu quarto. Porque nós estamos numa época tão consumidos por tanta coisa, tem tanta informação o tempo todo, que às vezes a gente não para e respira e fica em silêncio. E aí quando você fica em silêncio, você trata a sua alma, mas você também liga o seu espírito a Deus, porque Deus tem uma chance para falar. Porque às vezes a gente está com o celular 24 horas por dia ligado em alguma coisa. Algumas pessoas contam para mim, alguns amigos, que dormem ouvindo podcasts, ouvindo áudios, ouvindo as coisas. Eu falo, gente, mas você não tem paz nem para dormir. Então, para um pouquinho e faz um check-up sobre como você está. É uma aula em que nós vamos falar de bem-estar, que Jesus nos cura, que Ele tem poder para curar. Mas será que eu preciso de uma cura?
Será que eu estou doente e não estou nem percebendo? Que a gente possa tirar um tempinho, fazer sabe, olhar para nós com carinho, com o amor que Jesus olha para nós. O Senhor deseja que nós estejamos bem. Será que a gente está bem? Vamos voltar então aqui para a lição. O relato bíblico mostra então a cura da enfermidade, nós já lemos esta parte, vamos então para o parágrafo abaixo. Jesus veio para anunciar o reino de Deus e as curas e milagres operados por ele tinham como objetivo mostrar que o Messias prometido havia chegado. Jesus não somente curou, mas ele também deu poder e autoridade para que os seus discípulos, nós, também realizássemos milagres e curas em seu nome. Nós também recebemos este poder de Deus. O Senhor deseja que no nome dele nós possamos fazer maravilhas, operar curas, milagres. Coisas milagrosas, coisas sobrenaturais podem acontecer quando nós, simples instrumentos de Deus, colocamos o nome dele em evidência, falamos do nome dele e usamos o nome dele para levantar as mãos e falar: seja curado. A tua fé, juntamente com a minha em oração, vai trazer a cura. Às vezes eu sei que a gente fica com um pouco de medo, né, de orar por cura, porque a gente fica pensando: poxa, vai que Jesus não cura. Só que a gente precisa entender que existe uma autoridade sobre nós. Como discípulos de Jesus, nós temos a autoridade de orar para que as doenças vão embora, para que o Senhor haja com cura, para que ele entre com a providência, que a gente seja mais autênticos na nossa fé. O Senhor compartilha conosco esse poder para curar, não porque a gente cure, não. É porque no nome dele e pela fé que a pessoa sente, a cura pode acontecer. Amém? Segundo subtópico, o sistema de saúde lá nos tempos de Jesus. Será que existia sistema de saúde nos tempos de Jesus ou será que sistema de saúde é uma coisa mais moderna, mais do século XVII para cá? Vamos ver. No período em que Jesus exerceu o seu ministério terreno, já havia o exercício da medicina, pois Marcos, o escritor, né, do segundo livro do Novo Testamento, ele relata no evangelho que leva o seu nome que a mulher que sofria com um fluxo de sangue havia padecido muito com muitos médicos, que ela havia gastado muito com médicos ao longo de sua vida. Já no Antigo e também no Novo Testamento, os tratamentos médicos eram caros e somente as pessoas que tinham posses, que tinham condições e que conseguiam pagar, custear estes tratamentos médicos. Mesmo tendo condições financeiras para custear seus tratamentos médicos, os hebreus deveriam também recorrer a Deus, o Criador. O melhor procedimento era e continua sendo buscar a Deus em oração. Contudo, nós sabemos que haviam doenças naquela época que não existia cura para elas, assim como existem algumas doenças hoje para as quais não foram encontradas cura. E uma dessas doenças era a lepra, que era uma das doenças mais terríveis da antiguidade, uma das mais temíveis e que possuía um alto contágio. Jesus Cristo era a única resposta para os doentes mentais, para os coxos, para os leprosos, para os cegos. E enquanto nós lemos os evangelhos que ele inspirou os seus filhos, apóstolos, escritores, alguns doutores, no caso de Lucas, a escrever, nós vamos ver ali que o Senhor curou muitos leprosos. Então, a doença mais contagiosa da época, mais temida, porque eles não conseguiam encontrar uma cura para ela, que era a lepra, também foi embora de muitas vidas quando Jesus passou por aquelas pessoas. Irmãos, imagina para a pessoa ali leprosa, lá naquela época, com uma doença que não tinha cura, estando afastada de sua família, de amigos, de posses, não podendo trabalhar, porque a lepra fazia com que a pessoa fosse expulsa do arraial, da cidade, e eles precisavam ficar afastados. Imagina essas pessoas leprosas sendo curadas, olhando para a pele e a pele estando novamente limpa. Imagina a sensação de regozijo que não invadia a alma dessas pessoas. Pois enquanto eu imagino Jesus curando a lepra, o físico, fico pensando o que Jesus faz com o nosso espiritual. Quantos de nós não éramos, antes de encontrar Jesus, pessoas entregues aos pecados, aos nossos próprios desejos? E então um dia Jesus nos salvou, nos restaurou, nos fez limpos de novo. Sabe, é bem parecida a sensação com alguém que ficou limpo da lepra, como nós quando ficamos limpos do pecado. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele tem poder sobre as doenças e o pecado também é uma doença. Uma doença que nos afasta de Deus. Uma doença que nós, por incrível que pareça,
que vamos atrás dela. Porque nós temos a opção de não pecar. Mas a gente falha na opção de se manter longe do pecado. Mas o Senhor nos convida a uma vida integralmente curada. Vamos então para o nosso último subtópico, o terceiro. Jesus continua curando os enfermos, continua nos dias de hoje. Nós sabemos que Jesus é poderoso para curar toda e qualquer enfermidade. Precisamos crer que Cristo operou curas e milagres nos dias em que ele esteve caminhando neste mundo, mas que também continua a curar os enfermos nos nossos dias. Jesus é poderoso e a sua vontade ela é soberana. Se ainda assim a cura não chegou da forma como você esperava, saiba que, curados ou não, podemos ter a certeza de que Deus nos ama e que um dia ele limpará dos nossos olhos toda lágrima e então nos levará para o céu, onde não haverá mais morte ou dores, onde nós não sofreremos mais. Sofrimento é só para essa vida, lá no céu. Quando nós passarmos toda a nossa eternidade com Cristo, não haverá mais sofrimento. Aleluias, glórias a Deus! Em outra ocasião, Jesus curou 2 cegos apenas tocando nos olhos deles. Em outro momento, Jesus curou um empregado de um oficial romano com apenas a sua palavra. À distância, já com a sogra de Pedro, Jesus toca-lhe a mão e ela é imediatamente curada da febre e passa a servi-lo com o seu trabalho. Jesus não mudou. Ele continua a realizar milagres e a curar aqueles que lhe pedem ajuda, mesmo que muitos já não creiam na cura divina e que outros afirmem que as curas e os milagres foram somente para os tempos de Jesus e dos crentes do primeiro século. Jesus continua a curar. Inclusive, nós da Assembleia de Deus temos aqueles nossos 4 pontos fundamentais que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará para nos buscar. Este Jesus que um dia trouxe os nossos pastores fundadores, o pastor Gunnar Vingre, o Daniel Berg para cá e deu a eles essa inspiração para que eles pregassem falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar para nos buscar. Ele é o mesmo dos nossos dias. Nós podemos continuar pregando que Jesus salva nos nossos dias. Jesus salva os perdidos, ele salva os pecadores ainda hoje. Jesus cura as pessoas enfermas, seja no físico, seja no espiritual ou também no emocional. Após a pandemia, nós temos tantos casos de pessoas que adoeceram no seu emocional, que já não se encontram mais, que já não se sentem mais elas mesmas. Jesus pode curar essas vidas. Quem sabe, professor, não tenha no meio dos nossos adolescentes, lá na sua aula no domingo, não tem ali algum adolescente que ainda carrega com ele, os resquícios de um período onde ficou preso em casa, e essa pessoa não se encontra mais, passou uma das fases mais desafiadoras da sua vida, a adolescência, trancado em casa, 2, 3 anos. Então que você possa, como canal do Senhor, como instrumento sobre a vida desses adolescentes, profetizar que Jesus cura, que basta que eles creiam que Jesus pode curá-los. Amém? Vamos ler a nossa conclusão para que a gente encerre a nossa aula. Foi para nos resgatar do pecado e dos seus efeitos maléficos que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz em nosso lugar e ao 3º dia ressuscitou, ascendeu aos céus e de lá voltará novamente para nos buscar. Nós podemos afirmar que a cura divina é parte da nossa salvação e da obra redentora de Jesus Cristo. Meus irmãos, professores, alunos que chegaram até aqui, talvez surja na sua classe uma pergunta: já que Jesus é tão bom, por que ele não cura? Porque existem crianças com dor, crianças sofrendo, quantos pais que possuem filhos especiais, e às vezes a gente fica pensando: poxa, Senhor, qual é a resposta para essa situação? Sabe que eu tenho aprendido algo com Deus. E olhando para a palavra dele, estudando cada um dos textos que a Bíblia nos apresenta, que o Senhor faz coisas que nós não entendemos. Algumas pessoas vão ser acometidas de doenças físicas enquanto estiverem aqui no mundo. Outras terão muitos problemas espirituais, outras muitos problemas emocionais. Fato é que algumas pessoas não serão plenamente saudáveis nessa vida.
mas nós temos uma esperança. Não existe resposta para a dor que nós podemos enfrentar aqui que não seja o pecado, que não seja o fato de que nós estamos, como humanidade, caídos. O pecado dominou tudo. E, infelizmente, a humanidade vai ficando cada vez pior. Ela caminha para níveis cada vez mais desorganizados por conta do pecado. Porém, nós temos uma esperança. Nós cristãos, que cremos que Jesus salva, sabemos que um dia, ele em breve, um dia, muito em breve, se o Senhor assim permitir, ele voltará para nos buscar. E quando ele nos levar com ele, lá não haverá mais lágrimas nos nossos olhos. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais sofrimento. Então, se você conhece alguma pessoa, ou se você é a pessoa que sofre constantemente com dores aqui, agarre-se à esperança de que, na eternidade, você não estará apenas com Cristo, como se pudéssemos reduzir a apenas o fato de estar com Jesus, mas Ele vai te curar. Se você sofre de alguma enfermidade física para a qual não há cura aqui, neste mundo, lá haverá cura. Aleluias! Nós temos uma esperança. Caso nós não sejamos plenamente saudáveis aqui, lá no céu, nós seremos. Deus abençoe. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu desejo que nesta aula o Espírito Santo te capacite, te encha de coragem, de poder e ousadia, para que você possa ministrar a cura sobre os seus juvenis. Portanto, professor, Deus abençoe e até a próxima aula.